Nesta segunda-feira, dia 2 de junho, a jornalista Andréa Sadi provocou revolta nas redes sociais ao atacar novamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses ataques aí foram justificados ou não? Vamos perguntar para o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Globo atacando o Lula não é novidade. Então, se você está trazendo isso aqui como pauta, eu quero saber o que aconteceu de especial dessa vez. Sofia, é aquela coisa, não é novidade, mas assim, surpreende por duas razões, né? A gente tem que lembrar o quanto que o governo Lula investiu na Globo nesse governo Lula 3, né? É o maior grupo de mídia de novo a receber essas doações e para mim é algo que chama muito atenção, o espaço que essa emissora tem. E assim, os seus principais colunistas continuam fazendo o que sempre fizeram, né? O que acontece no caso, a Globo joga um pouco, eles jogam, por exemplo, com uma colunista, sei lá, a Daniela Lima, que parece um pouco mais alinhada ao governo, e bota uma outra turma. A gente nem tá falando de Merval Pereira, Gabeira, Demétrio Magnoli, que são caras que são bem mais conhecidos aí, que a gente sabe que criticam o Lula e são antipetistas desde sempre. A gente tá falando, tipo, de Andréa Sadi, que é jornalista de hard news, e que, cara, tá bombando isso aqui nas redes. Só para as pessoas saberem, tá? A Globo recebeu da Secom do Lula mais do que em 4 anos de Bolsonaro, só nos primeiros 2 anos, tá, gente? Eles receberam 177 milhões em publicidade oficial do governo federal, tá? Então, a comunicação do Lula é com mídia hegemônica, e a gente vê como é que a comunicação está toda truncada na questão do Pix, em diversas questões do governo, e aí o que acontece é que os bolsonaristas atacam porque tá todo mundo só olhando em TV aberta. Mas tem essa nota aqui do DCM, Sofia, só para pegar o que tá bombando. Lula não ganhou, Bolsonaro que perdeu, diz Andréa Sadi na Globo News. É muita vontade também de não falar que o Lula ganhou, né? Foi o Bolsonaro que Pois é. fez. O que significa isso aqui? Mas vamos lá. Eu vou Lula deixar não para ganhou. fazer meu comentário no final. Não, tranquilo. Lula não ganhou, Bolsonaro que perdeu, disse ela. Falta esse entendimento dos setores da esquerda. Segundo Sadi, Lula não tem novidade. Posso até concordar em parte. Não tem uma bandeira nova, projeto, programa. Aí eu discordo. Ele tem um programa. Você pode dizer que é o mesmo programa de 2002? É o mesmo programa de 2006? Pode ser, mas tem um programa. Era o candidato da democracia. Aí ela dá uma suavizada. Na semana passada, Sadi havia culpado Lula pelos ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no Senado. O episódio ocorreu quando o senador bolsonarista Marcos Rogério, do PL, ironizou as queixas de Marina, chegando a impedi-la de falar. A ministra, em resposta, disse que Rogério queria que ela fosse uma mulher submissa. O cafajeste ficou nervoso, me respeite e se ponha no seu lugar, ordenou a Marina. Ao comentar a emboscada, Sadi meteu o dedo na cara do Lula. Eu quero saber se vai ter uma reação enfática do presidente da República. Pra vocês verem, da crítica ao Lula ao antipetismo é sutil, Sofia. Tem um corte meu aqui no Meteoro que eu reclamo, que eu acho que a reação do Lula nesse episódio da Marina foi muito tímido. Mas eu não Eu fico falando que concordo. o Lula não ganhou a eleição, gente. Ele ganhou a eleição de 2022. A Pois é. Sadia, ela quer fugir disso aí. Por que ela faz isso, gente? Eu não sei se vocês conhecem. Você conhece a história dos bastidores da Andréa Sadi, Sofia? Não, não conheço. Eu não quero envolver vida pessoal, mas só para vocês saberem, tá? Hoje ela tá casada com o jornalista André Rizek, que é um cara do esporte, que é conhecidamente progressista. Mas o ex-marido da Andréa Sadi é o Paulo Celso Pereira, o diretor da sucursal de Brasília do jornal o Globo. Sabe o que ele é do Aécio Neves? Hum. Primo, tá? Não é à toa que a Andréa Sadi se tornou uma grande apresentadora. Eu não tô ensinando nada, não tem nada a ver com quem ela foi casada, tá, gente? Eu tô dizendo que ela partilha da visão dos proprietários da Globo, gente, do setor mais conservador da Globo. Isso é bem óbvio. E aí ela acaba sendo valorizada, depois vira apresentadora do Estúdio I, começa a ser promovida, porque assim, gente, é assim que funciona na imprensa. O que vocês acham que existe mídia progressista? Porque é um monte de gente que não se enquadrou na mídia hegemônica.
empreendendo ou procurando emprego por fora, porque é isso. A Globo tem alguns nichos. A Daniela Lima é bastante diferente da Sadi. A Daniela Lima já foi bastante de direita, tá, gente? Mas hoje em dia ela tá mais pró-governo Lula do que contra. A Sadi não reconhece que o Lula ganhou. A gente tem que pensar que, assim, na mídia hegemônica, normalmente existe um ou outro que eles colocam lá só pra dizer que tem alguém daquele espectro, sabe? A É, Flávia a- Oliveira é no a Jornal Flávia Globo, Oliveira, Dani Lima na Globo News, é o Leonardo Sakamoto no UOL. no UOL. Eu não sei se o Thiago Amparo ainda tá na Folha. Tá na Folha ainda, É, o sobrevivendo. Thiago Amparo na Folha, sabe? É um ou outro que eles colocam lá só pra. É a cota. É a cota de esquerdistas que nem são tão esquerdistas assim na mídia hegemônica. Exatamente. Aí a fala da Sadi tá aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Só para vocês disserem aqui que não tá inventando. Foi pauta também na revista Fórum. A Fórum também fez uma abordagem bem parecida com o DCM. A gente vai trazer aqui o vídeo dela. Vamos lá, só para mostrar aqui para vocês. A minha análise é que não foi Lula quem ganhou, foi Bolsonaro quem perdeu. Porque ali a grande. E falta entendimento disso nos setores da esquerda. Porque ali Lula vem não com uma novidade. Não tem uma bandeira nova, projeto, programa. Era o candidato da democracia. A minha Então, é uma análise que, se você parar para olhar profundamente, ela tá dizendo que foi uma campanha de frente ampla, ok. Mas é profundamente antipetista porque essa galera da Globo mais à direita, Sofia, eles não reconhecem a existência da esquerda. Cara, eu vou dizer assim: essa análise. Dá pra dizer que existe um fundo de verdade? Dá. Dá, porque realmente existe aí uma questão de que, sim, a rejeição ao Bolsonaro levou muita gente que normalmente não votaria no A votar. Lula a votar. Dito isso, vamos lá. Primeiro, toda eleição, a rejeição a um candidato conta muito na hora de eleger o outro. Inclusive a do Bolsonaro. O Bolsonaro Inclusive a foi do eleito Bolsonaro. em cima da rejeição do Do Lula. antipetismo, exato. Você daí então pode dizer, Bolsonaro não foi eleito, que Quem perdeu foi o Lula. quem perdeu foi o Haddad, Pronto. sabe? Quem perdeu foi o PT. Então, e isso vai valer para qualquer eleição. É por isso que existe segundo turno. Sim. O segundo turno é justamente isso, é um momento de uma eleição em que você acaba forçando as pessoas a votarem em um candidato que elas não votaram no primeiro turno, normalmente por rejeição ao outro candidato que está concorrendo. O segundo ponto que eu fico assim com o pé atrás nessa análise da Sadia, apesar de reconhecer que existe um quê de verdade, que a rejeição do Bolsonaro contou, é de que isso meio que dá a entender que qualquer um que fosse competir com o Bolsonaro teria vencido. O que não é verdade. Sim. Não é verdade. Sim. O Lula, na verdade, é um dos poucos que conseguiria, não vou dizer que é o único, porque, sei lá, a gente não tem informação suficiente para isso, mas é um dos poucas pessoas que conseguiria vencer aquelas eleições em 2022. Se fosse, não foi o Lula que ganhou, foi o Bolsonaro que perdeu, qualquer um que você colocasse ali para competir com o Bolsonaro no segundo turno ganharia. A gente sabe que isso não é verdade. Sim. Sim. Não, e eu quero dizer mais uma coisa, tá? O antipetismo é a versão mais sofisticada de um outro medo que os setores liberais, conservadores e de direita têm, e a Globo não escapa disso, porque foi uma emissora criada na ditadura militar. A gente precisa sempre lembrar disso, a história da Globo. O antipetismo é mais uma versão de anticomunismo, né, Sofia? E Exato. eu volto a dizer, não é só o comentário da Sadia é um sintoma. Eles têm uma vocação para não legitimarem nada que seja da esquerda. E aí eu quero puxar. O que eu estou querendo dizer nesse corte, gente? Eu não estou trazendo uma grande novidade, mas eu estou trazendo mulheres jovens na Globo News que já estão sendo emissárias das mensagens da direção, como foi, por exemplo, Dona Camila Bonfim. Eu já trouxe esse corte quando eu falei de Rússia, o comentário que ela fez a respeito do Lula visitar o Vladimir Putin. Dá uma olhada nisso aqui, Sophie. A agenda de Lula amanhã lá na Rússia puder é mandar uma essa das pra gente. agendas mais condenáveis
de 10, entre 10 analistas internacionais que você ouve. Só tem quem defenda só os aliados ideológicos do presidente Lula. Porque o fio da história, não precisa nem entrar em análise ainda, já nos mostra a visão errada e a visão que enfraquece o Brasil e que Lula tem perpetuado. Isso aqui é anticomunismo, Sofia. E o Putin não é comunista, vejam bem. Esse que é o mais eu tô falando de doido. problema maior. Eu tô falando de problema maior, gente. Esse é o que mais doido. Gente, o Putin, eu não diria que ele sequer é de esquerda, sabe? Não é de esquerda. Putin não é comunista, Rússia não é a União Soviética. E, gente, pelo amor, o Brasil tá na presidência do BRICS. Como é que o Lula vai se recusar a conversar com o Putin? Agente do BRICS. É um negócio, Pelo Sofia, amor! assim, a gente ainda pegou os exemplos mais caricatos. É a Sadi falando do Lula, é a Camila Bonfim falando do Putin. Gente, vamos falar uma coisa bem clara. Sabe o que esse anticomunismo resulta no final? A Globo passando pano pro genocídio de Israel. Não, Que o Israel anticomunismo... é um satélite americano, eles não vão falar mal dos Estados Unidos nem que a vaca tussa. E aí vira uma coisa que, assim, tudo que a gente tá falando aqui é sobre ideologia, tá, gente? Mas no final das contas, isso lesa também o jornalismo. Que a Globo fica sempre nesse dois ladismo, mas o Hamas, os caras estão lá bombardeando a faixa de Gaza e matando criança. E o principal Sim, telejornal do Brasil não noticia. exato. Enfim, e o pessoal que assim, vamos lá. Vale fazer críticas ao Lula, ao PT? Claro que vale. A gente aqui no Meteoro faz o tempo todo. Faz o tempo todo. Eu fiz. A crítica que a Sadi fez, eu fiz do jeito certo. Só que ela tá falando que o Lula não ganhou a eleição. Esse é o problema. Exato. Dito isso, vamos tomar cuidado aí, o pessoal da esquerda que faz muita crítica, para não fazer coro com esse pessoal. É como o Pedro acabou de falar. Vai fazer? Faz, do jeito certo. Aquilo ali não é o jeito certo. Aquilo ali é para detonar a esquerda, não é crítica construtiva ao Lula, não. A gente tem que saber diferenciar. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Toca a Internacional Socialista, que hoje estou junto de vocês, camaradas. Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho para vocês.